Sobre todos os nomes, um nome poderoso, um nome que quando nós chamamos, nós clamamos, ele vem trazer revelações, ele vem trazer fortalecimento, um nome que vem transformando vidas e pessoas. Quem é Jesus Cristo? O nosso estudo sobre Cristologia, o estudo sobre o ungido, nós vamos trazer, nós se apaixona quando nós vemos no contexto, quando nós vemos na história, quando nós vemos nas escrituras as revelações de Jesus Cristo. Se você não acompanhou os outros vídeos, é muito importante você ver os vídeos, porque é uma continuação, senão você não vai entender aonde que nós estamos. Nós paramos na última parte sobre as revelações, sobre o templo, sobre a destruição, sobre o nascimento de Jesus, e nós continuamos falando sobre as profecias do Messias e o cumprimento através de Jesus, mostrando que Jesus, o que vem, o que morreu, o que ressuscitou, é verdadeiramente o Messias que deveria vir na humanidade através das Escrituras, tá? Então nós vamos começar lendo. Se você não assistiu outro vídeo, você não vai entender o contexto aqui. Então, na época que Jesus nasceu, levantou-se, antes de Jesus nascer e depois de Jesus nascer, vários outros Jesus, ou vários outros Messias. E tem um relato muito interessante, um contexto muito importante, que aumenta a nossa fé. A pessoa que escreveu com sabedoria, o que está aqui em Atos, capítulo 5, versículo 34 ao 38, que vai falar assim: então, levantando-se um conselho, um certo fariseu de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que colocasse os apóstolos para fora ali para fora. Então, quando você vai ver aqui o contexto dos apóstolos que estavam pregando, estavam ensinando, ele foi pego ali na praça e foi levado para ser ali apredejado, para ser julgado, para ser preso, né? E aí esse homem sábio, Gamaliel, que o apóstolo Paulo aprendeu com ele sobre as leis, sobre as ordenanças, sobre os ensinamentos, os conhecimentos que o apóstolo Paulo foi sobre esse homem chamado Gamaliel. E ele falou algo muito interessante e disse: homens de Israel, acautelai-vos quanto ao que pretendes fazer ao tocante desses homens, porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que obedeceram foram despertos e reduzidos a nada. Então, primeiro se levantou naquele dentro Teudas. Então, quer dizer, se levantou um homem que se ajuntou, Teudas morreu, e depois as pessoas nem viu mais falar sobre Teudas. Aí ele continua: depois desse homem levantou-se Judas da Galiléia, nos dias de censo, atraiu muitas pessoas após ele. Estes também pereceu ou morreu, e todos os que obedeceram foram dispersos. Olha o que está falando de algo interessante. Todos esses homens que está falando, falou de Teudas, falou de Judas da Galiléia, eles morreram. Depois que esses homens morreram, ficaram-se um tempo falando, depois não se falavam mais, depois se calaram, depois não se falavam mais nesses homens. Agora, vos digo, abastém-se desses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou se essas obras é de homem, isso vai acabar em nada. Se Jesus fosse um mero homem, um mero profeta, mais um naquele tempo, nós não teríamos ouvido sobre Jesus até hoje. Olha, uma das maiores provas da existência de Jesus, que Jesus era o Messias que devia vir, o Messias que deveria morrer, está aqui. Calma aí. Esses homens que falavam que eram o Messias, esses homens que estavam com o texto, eles morreram. Depois passou-se um tempo, ninguém mais se comentava nem falava. Sumiu do tempo. Assim também o outro também. Assim aqui, estava escrito em Atos, levantou-se muitos outros Messias e não se fala mais. Por que esse nome, que é sobre todos os nomes, que cresce cada vez mais, um nome que é poderoso no céu, na terra e debaixo da terra, um nome que é reconhecido, um nome que é falado, um nome que muitas pessoas querem negar, um nome que muitas pessoas querem apagar da história, mas não consegue apagar, não consegue ser esquecido e cada vez mais cresce. Por quê? Porque está aqui, se essa obra é de homem, isso vai acabar. Então nós vemos que, através da profecia, através da escritura, o nome não acaba, o nome cresce, porque não é do homem, é de Deus. A revelação de Jesus é de Deus para a humanidade, porque é um nome que é reconhecido, um nome que é falado, um nome que tem aproximação, um nome poderoso no mundo celestiais, no mundo espirituais, é um nome que tem poder, um nome que tem autoridade, um nome que tem presença. Lá em Jeremias capítulo 23, versículo 4, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei reinará e prosperará,
e juntará juízo e justiça na terra. Aqui é outra profecia falando do nascimento de um Senhor, que ele reinará e prosperará. Eu acho que essa profecia tem muitos dos judeus, dos rabinos que não acreditam em Jesus, porque eles veem o Deus do Antigo Testamento de uma forma, o Jesus de outra forma, porque Jesus vem como humilde. Jesus não vem como rei. Ele vem trazer um reino ao coração da humanidade que ele vai retornar para reinar. Aí é outro contexto que muitas vezes não compreende e a falta de compreendimento por muito. Porque um renovo justo, um rei reinará e prosperará. Então ele esperava, por isso que a entrada triunfal de Jesus, que nós vamos ler daqui para frente, é que queria tornar Jesus como rei. Quanto outras vezes, quando ele ressuscitou, o povo queria tomar Jesus e colocar como rei. E Jesus foi se afastando, porque não era o propósito, naquele momento, Jesus como rei, mas como salvador, como aquele que vem resgatar e tinha que morrer. Como que ele ia prosperar e reinar eternamente? Como que ele ia trazer a promessa que aquele que crê nele nunca morrerá, mas terá a vida eterna? Ele precisaria ser o primeiro dos mortos, o primeiro das ressurreições, o primeiro a ser resgatado. Então ele precisava cumprir outras leis antes de cumprir essa promessa. A Ezequiel 45, versículo 22 vai falar: e nesses dias um príncipe preparará para si todo o povo da terra, um novilho como oferta pelo pecado, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, cuja saída tem sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então Jesus era prometido desde a eternidade. Desde que, antes da construção do mundo, Jesus já era prometido, o Messias já era preparado. E muitos, esse entendimento, esse compreendimento, mostra o conhecimento, a sabedoria de Deus, mostra a onipresença, mostra o que Jesus, ou Deus, estava além do tempo, além do pecado. Mas por que ele deixou o homem cair? Por que ele deixou o homem pecar? Porque ele deu governo ao homem. Então aqui fala de uma promessa. Em Mateus, ora, tendo Jesus nascido em quem? Belém da Judéia. Onde que as escrituras falam? Que viria o Messias de Belém. Onde Jesus nasceu? Belém da Judéia. É interessante que muitos ali dos judeus não acreditavam em Jesus porque não viram Jesus vindo de Belém da Judéia, mas vindo de quê? De Samaria, de Nazaré. Aí fala assim, pode vir um profeta de Nazaré? Mas por quê? Porque quando Jesus nasceu, Jesus teve que fugir para o deserto. Depois de fugir para o deserto, de refugiar no deserto, porque ele poderia ser morto, depois de um tempo, de um período, em vez de descer para Jerusalém, ele foi, José ali com Maria foi para Nazaré, para Galiléia, ali, para as regiões dali, para ficar por um tempo daí. Quando Jesus completou o tempo ali, perante os 30 anos mais ou menos, que ele estava com autoridade, ele revela-se ao mundo. Então, aqui ele nasceu, montado sobre jumento, Zacarias capítulo 9, versículo 9 vai falar assim: regozijai tu, filha de Sião, aclama, filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. Ele junto tem a salvação, humilde, montado sobre um jumento e sobre uma jumentinha, filho de uma jumenta. Aí tem lá em Mateus, né, capítulo 21, 17, trouxe o jumento e um jumentinho e sobre ele puseram as suas vestes e colocaram em cima. Que é a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém. Se cumpre a promessa. É interessante que você vai ver aqui um rei virá. Por isso que o povo queria fazer de Jesus isso, porque ele conhecia essa profecia. Ele conhecia que o rei deles viria montado numa jumenta, humilde e simples. Por isso que o povo queria fazer Jesus como rei. Porque eles entendiam que viria alguém para tomar o governo ali dos romanos, para governar, para restabelecer a paz, para trazer a prosperidade, para trazer o crescimento, para trazer a abundância, porque era a promessa do que a Escritura estava falando. Sobre a traição, em Salmos 41, 9. Sim, meu próprio amigo, no qual eu confiei, que comeu pão comigo, levantou seu calcanhar contra mim. Aqui, a Escritura lá em Salmos está falando do quê? De Jesus. Da traição de Judas, de que aquele que comeu pão com ele, quando Jesus estava lá na última ceia, né, falando do partido, o pão falou assim, ó, o meu pecador, aqui que meta, é quem que pega o pão comigo. Está se cumprindo as Escrituras. A descida do Espírito Santo, em Isaías 11, capítulo 1,
Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Sairá um ramo do tronco de Jessé, um renovo brotará da raiz dele. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, entendimento, o Espírito de conselho, de poder, o Espírito de conhecimento, de temor. E vai se cumprir no batismo de Jesus, a descida do Espírito Santo. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que fala da Trindade. E aí vai falar também em Jeremias das mortes das crianças, né? Estou lendo um pouquinho rápido assim, para nós terminarmos essa primeira parte das profecias do Messias. Assim diz o Senhor, uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação e choro amargo, Raquel chorando pelos seus filhos. Recusou-se confrontada acerca dos seus filhos, porque eles já não existiam mais. Aqui em Mateus capítulo 2, versículo 16, você vai ver se cumprido onde que Herodes se levanta ali, por causa que os reis magos falou que um menino ia nascer, um rei se ia nascer ali. E aí ele dá um comando para matar todas as crianças até 2 anos. Aqui nós vemos um monte de crianças ser morto, e está lá em Mateus capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todas as suas fronteiras de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente adquiriu dos homens sábios, né? E ali, lá no versículo 18, vai falar, versículo 17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, foi o que nós acabamos de ler, foi cumprido ali na profecia. Mais uma das profecias que a Bíblia fala e acabou se cumprindo em Jesus. Lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, quando Israel era criança, eu amei, chamei meu filho para fora do Egito. Quando você vai lá em Mateus capítulo 2, 15, e permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, do Egito chamei meu filho. Então Jesus, ele vem como o primeiro vídeo lá eu falei, Jesus ele foi construindo as leis, foi construindo-se as profecias, para que quando ele visse, ele foi cumprindo toda a lei, foi cumprindo todas as profecias que tinha que se cumprir nele, mostrando que ele era o Messias, tá? Chamado Nazaré. E veio e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se pudesse cumprir o que foi dito pelo profeta, ele será chamado Nazaré. E fora essas profecias, você vai ver várias e várias outras em Salmos, falando sobre o zelo pela casa, proclamar boas novas, sobre traído por 30 moedas, pés e mãos pregados na estrada, recebeu vinagre e véu, ossos que não foram quebrados, curou muitos doentes, abandonado pelos amigos, testemunhas falsas, ficou iniciante diante dos seus acusadores, lançaram sorte, e muitas outras profecias, e quando ele fala que teve sede, e muitas outras que falam sobre o Messias, que você pode pesquisar aí na internet, você vai ver várias se cumprindo, né? Eu falei de alguns pontos importantes para que nós possamos entender que aquele que deveria vir chamava Jesus Cristo, o Messias prometido, assim como nós mostramos através da Escritura, se cumpriu. No segundo ponto que nós vamos falar, se ele era homem, se Jesus era homem, se ele era homem, ele era um sacrifício perfeito. Se ele era homem, por que ele não nasceu debaixo do pecado? Então são respostas e compreendimento que nós vamos precisar responder. Então no próximo vídeo, que você possa compartilhar, que você possa curtir, que você possa deixar seus comentários do que você está achando também, nós vamos falar a humanidade de Cristo. Se ele era homem. E se ele era homem, por que ele não nasceu debaixo do pecado? Então são respostas.